Bom, pessoal, vamos lá. Começar a nossa aula, certo? Só relembrando um pouco, né, nós estamos vendo as leis de Newton, tudo bem? Nós já vimos, nossa primeira aula, vimos a lei da inércia, certo? Lembrando que diz a lei da inércia é que todo corpo ou fica parado ou com velocidade constante, certo? Se não agir nenhuma força resultante sobre o corpo, certo? E força resultante a gente viu o que era na aula passada, né? O que era a força resultante? É a soma de todas as forças que estão agindo no corpo. Né? Então, se a soma de todas as forças que estão agindo no corpo for igual a zero, a soma vetorial, então o corpo ou fica parado ou com velocidade constante. Né? Você imagina um objeto voando assim no espaço. Certo? Caso haja alguma força resultante agindo no corpo, né, vai passar a existir uma aceleração agindo naquele corpo. E como é que a gente calcula essa aceleração? Usando a segunda lei de Newton, né, a lei fundamental da dinâmica. Tudo bem? Então, basicamente foi isso que a gente viu no nosso curso até hoje, né? A gente resolveu alguns exercícios, tudo bem? O que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos ver algumas forças especiais, certo? Se sobrar tempo, a gente vai ver a terceira lei de Newton, certo? Que é a lei da ação e reação, certo? Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui a nossa lousa. Ok. Pronto. Vamos lá. Certo? Vamos ver algumas forças especiais, certo? Que agem nos corpos, certo? Então, a primeira força que a gente vai ver é o peso, certo? A força peso. Lembra que eu até falei aula passada, certo? Falei o seguinte, pessoal, sempre que você pergunta para alguém qual o seu peso, né? Se alguém perguntar qual é o meu peso, eu vou responder 75 quilogramas, tudo bem? Mas é porque o peso, né, essa palavra peso, ela é diferente no sentido comum que a gente usa no nosso dia a dia e o sentido que a gente usa na física, tudo bem? Então, peso no nosso dia a dia a gente usa como sendo sinônimo de massa, certo? Então, quando a gente pergunta o peso de uma pessoa, quem está querendo saber, na verdade, é a massa daquela pessoa do ponto de vista, o termo correto científico seria a massa da pessoa, certo? No meu caso é 75 quilos, mais ou menos, certo? O peso aqui na física, certo? Já vai ser, não vai ser uma massa, ou seja, a unidade não vai ser quilograma, né? Vai ser uma força, né? O peso que é? É a força com que a Terra está puxando a gente, certo? É a força gravitacional, certo? Que a Terra exerce sobre a gente. Força gravitacional que a Terra exerce, certo? Deixa eu só ver aqui. Certo? Exerce sobre a gente, certo? Sobre os corpos. Tudo bem? Que força é essa, né? Que força é essa? Só falar um pouquinho sobre essa força. Bom, primeiramente, ela é uma força que ela exerce a distância, ela não precisa ter um contato, né? Tipo, se eu quiser fazer uma força sobre esse pincel, eu tenho que fazer um contato sobre ele e empurrar ele, né? Mas a força gravitacional é uma força que exerce a distância, né? Ou seja, é igual a força entre ímãs, né? Deixa eu pegar aqui um ímã, certo? Então, eu posso fazer uma força sobre o ímã, certo? Sem tocar nele, né? É uma força que exerce a distância, tudo bem? Mesma coisa é a força gravitacional, né? A Terra exerce uma força sobre a gente, mesmo sem tocar na gente, certo? Lógico que se você estiver com seus pés no chão aí, a Terra está tocando você, né? Mas não é porque você está tocando a Terra que ela está lhe puxando, né? Mesmo se você pular, certo? Mesmo assim a Terra exerce essa força, né?
Ele atrai para baixo, certo? Com a força-peso. Tudo bem? Ou mesmo um satélite que está voando a quilômetros de distância do centro da Terra, né? Por exemplo, aqui o satélite. Certo? Esse satélite que está voando a quilômetros de distância do centro da Terra, aí a Terra ainda está puxando ele. Tudo bem? Existe a força-peso. Né? Mas por que... Você pode até perguntar, só por curiosidade, por que, que quando a gente pula e a gente cai e o satélite não cai, fica orbitando a Terra? Né? É exatamente, a gente vai ver isso aqui quando estiver estudando o movimento de rotação, certo? Porque como o satélite ele tem uma velocidade lateral, certo? Como ele tem uma velocidade paralateral, né? O que acontece? É como se o satélite estivesse caindo, só que como essa velocidade é tão grande, que ele cai, né? Mas ele não toca na Terra, né? Porque a velocidade faz com que ele passe da borda dela, digamos assim, né? Lembrando que a Terra não é aproximadamente uma esfera, né? Então, seja, essa velocidade lateral faz com que ele se afaste aqui do centro, né? E venha para a lateral, tudo bem? E aí essa força sempre está puxando ele para baixo, sendo que ele nunca consegue trazer esse objeto para baixo porque ele fica circulando, né? Depois a gente vai entender melhor que isso acontece, na verdade, até quando um carro faz uma curva, é um efeito parecido, certo? A força-peso está agindo como se fosse uma força centrípeta. Mas eu vou entrar em mais detalhes que a gente vai estudando esse assunto. Só quero que você entenda que a mesma força-peso que a Terra faz na gente, ela faz no satélite, né? Assim como faz também na Lua, certo? A Lua que está mais distante ainda da Terra, certo? Na Lua, porque esse aqui seja a Lua, né? A Lua, a Terra também está exercendo uma força gravitacional sobre a Lua, certo? É por isso que a Lua não escapa, certo? A Lua sempre fica orbitando a gente, certo? Certo? Demora mais ou menos um mês, né, a órbita da Lua, certo? Para orbitar a gente, certo? Então, essas três forças, a força que mantém a gente preso, a força que impede que o satélite escape, né, o satélite artificial, e a força que impede que a Lua escape, né, que é o que a gente chama de satélite natural, tem a mesma origem que é o que a gente chama da força gravitacional, certo? Só para deixar claro, pessoal, que o pessoal às vezes não entende muito bem a força gravitacional, certo? Mas é importante a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas pensando em coisas malucas, né? Sobre isso, né? Como até o próprio fato de achar que a Terra é plana, certo? Não, não consegue coexistir com o conceito de gravidade, certo? Então, ou seja, a gravidade é uma coisa que a gente sabe que existe, que a gente consegue provar, você consegue provar aí na sua casa, vou até ensinar aqui como é que a gente prova isso, certo? Mas um cara que acredita que a Terra é plana, ele está dizendo que a gravidade não existe, certo? Não existe do jeito que a gente conhece, só que a gente consegue provar que ela existe desse jeito que, que a gente conhece, né? Ou seja, o modelo de Terra plana não é compatível com a ideia de gravidade, certo? Então, basta isso aí, né? Às vezes alguém pergunta, como é que você prova que a Terra não é plana? É só você dizer, amigo, é o seguinte, se você acredita que existe a gravidade, então não é compatível com o conceito, né? Porque qual é o conceito de gravidade, né? Da força gravitacional? É todo objeto que tem massa atrai outro objeto que tem massa. Já falei isso para vocês, né? Então, esse pincel, nesse exato momento, está atraindo esse pincel. Um está exercendo uma força com relação ao outro, certo? Sendo que é uma força, né, que é uma força muito pequena, é uma força que a gente só consegue sentir se a massa for muito grande. Né? Não sei se eu já dei esse exemplo, mas eu vou. Se eu tiver dado, não tem problema, vou repetir aqui. Certo? Se eu botar um objeto de 1 quilo a 1 metro de distância, né? Então, 1 quilo de arroz. Vou deixar 1 metro de distância de outro quilo de arroz. Esses dois objetos vão estar se atraindo. Os dois objetos vão estar se atraindo. Tudo bem? Porém, certo? É com a força. Só botar o valor dela aqui, ó. Ela vai ser de 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 667.
newtons. Pronto, essa aqui é a força porque esses objetos estão se atraindo. Só lembrando, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né? Lembra que na aula passada eu falei para vocês que 1 newton é a força necessária para você levantar 100 gramas, certo? 100 gramas, aproximadamente. Então, você tem um objeto de 100 gramas, você faz a força de 1 newton, você vai levantar esse objeto de 100 gramas. Então, olha essa força aqui, né? Acho que não precisa nem falar, né? Essa aqui é a milésima, milionésima, bilionésima parte. Ou seja, é menos do que é um pouco mais que a 10ª bilionésima parte de você conseguir levantar 100 gramas. Certo? Ou seja, é uma força muito pequena, praticamente não tem como a gente sentir. Tudo bem? Então é por isso que no nosso dia a dia a gente não consegue sentir essa força gravitacional. Certo? Só consegue sentir, né, se tiver um objeto gigantesco próximo da gente, com uma massa enorme. E existe um objeto gigantesco com uma massa enorme próximo da gente, que é a Terra. Né? Então a força-peso é a força gravitacional que a Terra faz na gente. Né? Que essa força já é uma força considerável, por quê? Porque a Terra tem uma massa gigantesca, certo? Quando a gente vai vendo gravitação, a gente vai calcular. A gente consegue calcular isso tudo direitinho, mas só quero que vocês entendam isso, né? Que todo objeto que tem massa exerce uma força no objeto que tem massa. Então, esse pincel está fazendo uma força sobre o pincel, mas é uma força muito pequena, não dá para a gente sentir. Assim como, por exemplo, esse pincel está fazendo uma força sobre mim. Esse pincel está me atraindo, esse outro pincel está me atraindo. Eu estou atraindo os dois pincéis, né? Porque as forças elas agem sempre nos dois corpos, certo? Assim como qualquer objeto que tenha massa, que esteja perto de você, está te atraindo, e você está atraindo os outros objetos que têm massa também, próximo de você. Tudo bem? Então, assim, então, é importante que a gente entenda esse conceito, né? Que as pessoas não entendem que existe, né? Você pode falar, professor, mas essa força é tão pequena, como é que eu vou saber que ela existe? Você está me enganando aí, dizendo que tem dois pincéis que se atraem, certo? Então, se você realmente duvida disso, você pode fazer o experimento da sua casa, certo? Você consegue provar que essa força existe, né? Mas, como eu falei, como é uma força muito pequena, você tem que fazer um sistema que ele vai ser muito sensível. Como é que é um sistema muito sensível, né? Esse experimento é conhecido como experimento de Cavendish, certo? E como é que você pode fazer? Como eu falei, você pode fazer na sua casa. O que você precisa? Você pendura um cordão, certo? Um cordão resistente, que vai conseguir aguentar o peso, né? E você coloca aqui a maior quantidade de peso, né? Como se fosse numa espécie de uma barra, certo? Aquelas barras que a gente usa para malhar, né? Que eles alteram. Você bota aqui a maior quantidade de peso, né? Que esse cordão consiga segurar. Porque quanto mais peso, mais fácil de observar essa força, certo? Essa barra aqui, na verdade, pode ser de qualquer coisa. Pode ser de... É importante que ela resista, né? O material não importa, né? E que você coloca a maior massa que você conseguir. Vamos dizer, digamos, uns 10 quilos. Você precisa de uns 10 quilos aqui. Em cada lado, mesma quantidade, certo? Você cria esse sistema aqui num ambiente fechado, certo? De tal forma que não sopre vento nem nada, né? Para quando esse negócio começar a se mexer, devido à atração gravitacional, você não achar que foi por causa de um vento ou alguma coisa assim, certo? Outra coisa também, você tenta deixar isso aqui o mais estável possível, ou seja, de tal forma que ele fique mais parado, que ele não se mexa. Você vai ver que isso é a coisa mais difícil de fazer nesse experimento, certo? Por quê? Porque como esse negócio se mexe muito facilmente, principalmente se essa distância for muito grande, aí é mais difícil ainda deixar ele estável. Mas se ela for muito grande, o experimento fica até melhor, fica mais fácil de ver os efeitos, certo? Mas então você tenta deixar o mais estável possível, certo? E aí aproxima, tanto de um lado quanto do outro, a maior quantidade de massa que você conseguir também, digamos 10 quilos de novo. 10 quilos e 10 quilos. Certo? Então, o que você observa? O que você vai observar? Você vai observar que lentamente, certo? Lentamente, esse cara vai começar a se aproximar daquilo ali. Certo? Esse aqui começa a se aproximar desse. E esse começa a se aproximar desse. Né? Então, é como se fosse assim, ó. Você tem um fio pendurado aqui em cima, vai descendo, está preso aqui. Você vai ver que esse cara começa a entortar. Mas é lentamente. Certo? Você consegue ver vídeos no YouTube e você vai ver que é tão lento que eles aumentam a velocidade do vídeo.
né? Para você ver ele rodando aqui em um tempo hábil, certo? Então, ou seja, então esse cara começa a rodar, né? Se aproximou aqui um objeto de um lado, outro objeto do outro, esse cara começa a rodar, se não tem vento, não tem outra coisa, certo? É exatamente devido à atração desses dois objetos que eu aproximei, certo? Inclusive, você pode até calcular, né? Você calcula aqui a velocidade, com relação à velocidade com que ele roda, você pode calcular as massas e ver que, de fato, que a lei gravitacional de Newton, né? Foi Newton que primeiro descobriu essa lei, ela é correta, certo? Então, assim, o que eu estou lhe falando aqui não é coisa do outro mundo, né? É coisa que está acontecendo com você hoje. Tem uma força gravitacional atraindo você, a Terra está atraindo você para baixo, assim como todos os outros objetos estão atraindo uma força sobre você, e que você pode comprovar, né? Então, comprovou isso aqui, pronto, isso aqui já inviabiliza o conceito da Terra plana, né? Que muita gente acredita. O conceito de gravidade, ele não é compatível com o conceito de Terra plana. Bem? Não faz sentido, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então, como eu falei, né, o peso é essa força que a gravidade faz sobre a gente, certo? A força que a gravidade faz na gente, a expressão completa mesmo, a gente vai estudar melhor quando estiver estudando gravitação, vai ser a massa da Terra vezes a nossa massa, vezes a constante gravitacional, certo? Dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tudo bem? Essa aqui seria a fórmula completa, certo? Sendo que a gente não vai trabalhar com essa fórmula completa. Por quê? Porque a gente só trabalha quando estuda lá gravitação. O que a gente faz? A gente pega essas constantes aqui, ó, deixa eu ajeitar aqui. A constante gravitacional vezes a massa da Terra vezes a nossa massa. Então a gente pega tudo isso aqui, ó, e isso aqui é exatamente o valor da aceleração da gravidade, certo? Exatamente o valor da aceleração da gravidade. Então, ou seja, esquece essa fórmula, né? E a gente vai tratar o peso como sendo massa vezes a gravidade. Tudo bem? Vai ficar simplesmente ó, a gravidade vezes a massa ou massa vezes a gravidade, tudo bem? Mas essa fórmula aqui não é que ela vem, não é que a pessoa inventou, ela vem da lei, né, gravitacional, certo? E essas constantes aqui a gente chama de gravidade, né? Porque dá exatamente, coincide com o valor da aceleração da gravidade próximo à superfície da Terra, tudo bem? Então a força-peso, pessoal, é uma força que ela sempre existe, certo? Porque, teoricamente, você sempre está próximo da Terra, a não ser que a questão diga assim, o objeto está longe da Terra, certo? Mas, geralmente, nas questões, ele coloca os objetos e nem cita que existe a força-peso. Você sabe que ela existe porque a força-peso ela sempre tem que existir, certo? Então, toda questão que você vê, você tem que ir lá e colocar qual é a força-peso, né, do corpo, né? E para você calcular a força-peso, né, precisa ter massa vezes a gravidade. A massa, ele vai ter que dar na questão, certo? E a gravidade, a gente pode usar sempre como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Na verdade, ela é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Mas aí a gente aproxima para 10 para facilitar a nossa vida, certo? Tudo bem? Então, a força-peso é essa força que sempre existe, certo? Que atua sobre a gente, né? Aí agora eu pergunto, vamos supor que eu tenho um objeto parado sobre a mesa. Aqui. Esse pincel aí. Esse pincel, se eu for olhar aqui ele de lado, vou desenhar ele aqui, ó. Tá aqui a mesa, certo? E vou desenhar o pincel. Vou desenhar até em vermelho para dizer que ele é vermelho. Tá aqui o pincel. Aqui a tampa. Pronto. Tá aqui o pincel. Então, o pincel está sobre a mesa, certo? E aí, está sobre a mesa. E aí tem a força-peso atuando nesse pincel. Então, nesse exato momento, o pincel aqui sobre a mesa, aqui, sobre essa lousazinha, tem uma força que a Terra está puxando ele para baixo, certo? Quando eu falo para baixo, entenda-se, né, em direção ao centro da Terra, né? Então, o conceito de para baixo para cima é o que a gente chama de para baixo é em direção ao centro da Terra, para cima é contrário ao sentido do centro da Terra, né? É para fora do centro da Terra. Então, tem uma força puxando ele aqui para baixo. E aí você lembra lá da segunda lei, né? Ou da primeira lei.
Se tem uma força exercendo sobre esse pincel aqui, o que era para acontecer com esse pincel? Ele era para ganhar uma aceleração para baixo e descendo até chegar no centro da Terra, certo? Na verdade, se esse pincel está aqui em cima, é o que vai acontecer com ele, né? Ó, se eu soltar ele, ele vai ganhar uma aceleração, né? Até chegar no centro da Terra, ou até que se choque com alguma coisa. E é isso que acontece, né? Ele se choca com esse objeto, e esse objeto, né, a mesa, não deixa com que ele atravesse, né? É aquela história, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, né? Então, na hora que esse pincel tenta, né, descer mais ainda, a mesa segura ele, impede que ele desça, certo? E que força é essa, né? Então, é a outra força que a gente vai ver na aula de hoje, a força que a gente vai ver agora. Essa força aqui, que impede, né, digamos assim, que um objeto entre dentro de outro, é a força normal, que a gente chama de força normal. Tudo bem? Chama de força normal, certo? Qual é a origem dela, né? A origem dela ela é uma força eletromagnética, certo? Ela é uma força eletromagnética. É aquela história. Por que dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço? Por que não pode? Né? Tipo, a minha mão está aqui, eu quero que a minha outra mão venha para cá, mas eu não vou conseguir, né? Só se eu empurrar a minha mão, certo? Então, por que isso acontece? É porque quando os átomos da minha mão, né? Átomos, moléculas, certo? Os elétrons, os prótons, vão se aproximando desse outro aqui, chega um momento que eles se afastam, né? Um começa a repelir o outro, tudo bem? E aí é por isso que eu não consigo ocupar o mesmo lugar. Mesma coisa aqui, ó, certo? Se você for ver microscopicamente, o que acontece é que os átomos da mesa, certo? Estão fazendo uma força de repulsão com os átomos do pincel, certo? Isso do ponto de vista microscópico, só para a gente entender a origem da força normal, tudo bem? Lógico que a gente não vai calcular seguindo desse princípio, certo? Porque senão seria complicado, né? Teria até que usar a mecânica quântica, né? Que ia envolver aqui distâncias atômicas e tudo mais, certo? Então, na realidade, a gente sabe que existe essa força, certo? Essa força normal. E essa força normal, o efeito dela qual é? É impedir que o corpo entre no outro, certo? Então, por exemplo, se o pincel está parado aqui, certo? Sobre a mesa, né? Eu não tenho uma fórmula para calcular a força normal. Eu tenho que interpretar a situação. Nessa situação que eu coloquei, certo? O que acontece? O que acontece é que está agindo duas forças no meu pincel. O peso, que é a força com que a Terra está puxando o pincel para o centro dela, certo? E a força normal, que é a força com que a mesa está fazendo sobre o pincel, né? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Então, a força com que a mesa ele impede que o pincel entre na região da mesa, certo? E ele está em repouso. Né? Se ele está em repouso, é porque a resultante é zero, a força resultante é zero. Né? Significa dizer que uma força está cancelando a outra. Né? Então, ou seja, é como se fosse um cabo de guerra. Né? Tem uma força puxando para baixo e uma força puxando para cima. Certo? Então, é um cabo de guerra. Um está puxando para baixo e outro está puxando para cima. Se o objeto não se move, é porque ele está o quê? É porque essa força é igual a essa, em intensidade. Né? Em módulo, essa força é igual a essa. Então, para um objeto que está em repouso sobre a mesa, como esse pincel, eu posso dizer que a normal, certo? Ela é igual ao peso, nessa situação aqui. Né? Nessa situação, a normal é igual ao peso. Sempre a normal vai ser igual ao peso? Não. Né? Você vai ter que analisar caso a caso. Tudo bem? Você tem que analisar caso a caso. Vou dar um exemplo, que é o exemplo clássico que a gente costuma dar, né? Que é no elevador, certo? No elevador. Então, no elevador, vamos analisar primeiro três situações. Elevador. Certo?
Então, primeiro vamos analisar um elevador parado. Aqui é o elevador. Tem uma pessoa no elevador, ele está parado, certo? Velocidade igual a zero. Depois vamos analisar o elevador, certo? Ele em movimento acelerado para cima. Uma certa aceleração para cima. Tudo bem? E depois vamos analisar o caso do elevador, certo? Com uma velocidade constante para cima. Então, velocidade V constante. Certo? Vamos analisar como é que é a força peso e a força normal nesses três casos. Tudo bem? Então, no primeiro caso, o que acontece? Em todos os casos, aliás, sempre vai agir duas forças sobre eles. Certo? Vamos desenhar aqui. Sempre está agindo a força peso, certo? E a força normal. Vou desenhar aqui a força peso e a força normal em cada caso. Certo? E a força normal. Vou botar aqui. Só um detalhe, pessoal. Você pode perguntar onde é que essas forças estão agindo. Certo? A força-peso, ela age no nosso centro de massa. Certo? A gente vai entender um pouco do centro o que é o centro de massa depois, mas é fácil a gente ver o centro de massa, que é o ponto que a gente precisa segurar para equilibrar. Se eu segurar esse pincel bem aqui assim, ó, eu equilibro ele? Não, né? Eu vou equilibrar ele se eu segurar ele em algum lugar aqui próximo do meio, né? Que é o centro de massa dele. Tudo bem? Então, a força-peso está agindo no centro de massa. Só que aí que está. Vamos considerar que todas as forças estão agindo no centro de massa. Por quê? Porque a gente não vai... A gente só estuda, né? Essas ações de forças em agindo em lugares diferentes, quando a gente considera rotações, quando a gente está considerando corpos extensos. Certo? Mas aqui, tudo que a gente vai fazer, vamos sempre considerar todos os corpos como sendo pontual, ou então que todas as forças estão agindo no centro de massa. Tudo bem? Ou seja, não vai interferir a rotação desses corpos. Tudo bem? Então, a gente pode considerar todas as forças agindo no centro de massa. Ok? Então, vamos lá. Na primeira situação, certo? Velocidade está zero, o elevador está parado. Então, essa situação, a pessoa está parada aqui nesse lugar. Então, a situação é a mesma situação do pincel em cima da mesa. Certo? Tem um peso para baixo, normal para cima. Certo? Se ele está parado, é porque a força com que a normal está empurrando ele para cima é a mesma força com que a Terra está puxando ele para baixo. Significa dizer que nessa situação, o peso é igual a normal. Tudo bem? O peso é igual a normal nessa situação. Agora vamos ver a situação que o elevador está acelerado. Assim quando você começa a subir o elevador, que ele está parado, ele começa a acelerar. Né? Ele começa a se mexer, ele tem uma determinada aceleração. Certo? Na hora que isso acontece, o que vai acontecer? O corpo ele vai ter uma aceleração para cima. Tudo bem? Então, nesse caso, é aquilo que eu falei. Eu tenho um cabo de guerra ainda. Certo? Tem um cabo de guerra. Sendo que aqui o cabo de guerra, uma força era igual a outra. Então, o corpo ficava parado. Agora não. Agora a força normal, ela está maior do que a força peso. Certo? Por quê? Exatamente para poder gerar essa aceleração para cima. Se o corpo está subindo, certo? Com aceleração, é porque essa força está maior do que a força peso. Tudo bem? E aí, como é que a gente calcularia? Aí, agora, para a gente calcular a força, a gente tem que usar a lei de Newton, né? Lembra que a lei de Newton diz o seguinte, ó, pessoal, a lei de Newton ela fala o seguinte, que força é igual a massa vezes aceleração. Certo? E eu falei que essa equação você usa para cada coordenada. Então, se eu pensar aqui na direção y, né? Vou fazer o seguinte, que a força resultante na direção y vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção y. A aceleração na direção y é essa aceleração aí. Certo? E a força resultante vai ser o quê? Ó? A força normal, que está para cima, menos a força peso, que está para baixo. Certo? É aquela história que eu falei para vocês. Né? Eu posso pensar isso aqui de duas formas. Ou eu posso pensar como se fosse assim, ó, a soma de duas forças com sentidos contrários, né? Soma de vetores com mesma direção e sentidos contrários é a diferença, né, dos módulos.
Ou então eu posso pensar em termos de componente, né? Se nessa direção y aqui, ó, eu adoto esse sentido como sendo um sentido positivo. Então, a normal vai ser positivo porque está no sentido positivo, e o peso vai ser negativo porque está contrário ao sentido positivo. Tudo bem? Então, eu acharia a normal a partir dessa equação, a partir da lei de Newton, né? Passo o peso para o lado de lá, então a normal seria massa vezes aceleração mais a força-peso. Certo? Então, observe que a normal ela pode variar o valor em cada situação. Certo? Só uma curiosidade, né? Nessa situação, a gente achou que a normal era maior do que o peso, né? Aquilo que eu falei. É um cabo de guerra que a normal está ganhando, porque tem uma aceleração para cima. É por isso, pessoal, que a gente, assim quando o elevador começa a subir, se você já andou de elevador, você vai sentir levemente mais pesado, certo? Um pouco mais pesado, né? É tanto que se você estiver despreparado, se você não estiver esperando, né? Suas pernas podem até contrair um pouco, porque é como se o seu peso aumentasse um pouquinho, né? Porque a sensação que a gente tem de peso, essa sensação que a gente tem de peso, na verdade, é a força normal, certo? Que dá essa sensação para a gente, né? Porque a força normal, ela vem a partir do quanto os seus pés pressionam o chão, tudo bem? Então, se ele aumenta, nossos pés pressionam mais o chão. Então, a gente se sente levemente mais pesado, apesar de que o nosso peso mesmo não variou, tudo bem? Mas se tivesse uma balança aqui, certo? Vamos supor que tem uma balança aqui, ó. A gente ia ver que durante essa aceleração, a balança ia medir o nosso peso maior mesmo, certo? Mas, repito o que eu falei, nosso peso continua o mesmo. Peso é a força com que a Terra atrai a gente, só depende da nossa massa. Então, se a massa não variou, certo? Isso significa dizer que se a massa não variou, significa dizer que o peso é o mesmo. Então, por que a balança ia aumentar mais? Né? É porque a balança, na realidade, o que ela mede é a força normal. Né? Essa força normal é a força de contato que uma superfície está fazendo no outro. Então, o que a balança está medindo é a força com que você está pressionando essa parte de baixo da balança. E aí, isso é exatamente a força normal. Então, é por isso que quando o elevador começa a funcionar aqui, ele acelera para cima, você se sente levemente mais pesado, como eu falei, se estiver despreparada, pode até acontecer nos seus pés, né? Eles se entortarem um pouquinho, né? Flexionarem um pouco, certo? Suas pernas, quando você não está esperando, tudo bem? Porque você se sente levemente mais pesado na hora que ele começa a andar. Tudo bem? E se você colocar sua balança, ele ia medir você um pouco mais pesado. Mas, repito, não é porque você aumentou de massa, de repente você ganhou calorias ali. Não existe isso. Né? É porque o que a balança mede é a força normal. E a força normal fica levemente maior quando começa a acelerar. Tudo bem? Só que quando o elevador começa a subir, ele só acelera no instante inicial, certo? O elevador não fica acelerando o tempo todo. Se ele acelerasse o tempo todo, quando chegasse no andar, a gente ia ser jogado e ia bater nossa cabeça no teto, certo? Então, o que ele faz? Ele acelera um pouquinho, depois mantém uma velocidade constante, certo? Quando ele passa a manter uma velocidade constante, agora como é que vai ficar entre a força e a normal, a relação, né? Lembrando, se a velocidade constante, quanto é que é a aceleração? A aceleração é zero, certo? Implica que a aceleração é zero. Né? E essa análise que a gente fez ainda é válida. Ou seja, eu ainda posso dizer que a normal menos o peso vai ser a massa vezes a aceleração, sendo que a aceleração agora, quanto é? Zero. Então, se eu passar para o lado de lá, novamente eu obtenho que normal é igual ao peso, certo? Então, normal vai ser igual ao peso nessas duas situações. Quando você estiver parado dentro do elevador, ou quando o elevador estiver subindo com velocidade constante, né? Porque é aquela história, se ele está subindo com velocidade constante, né? Aí lembra da primeira lei. Se você está em movimento com velocidade constante, então a resultante é zero. Então, novamente aqui, se a resultante é zero, então ninguém está ganhando um cabo de guerra. A mesma força com que a Terra está te puxando é a força com que o chão do elevador está te empurrando.
Então, novamente, uma força fica igual à outra, certo? E aí, a aceleração fica zero e a normal fica igual ao peso, certo? Mesmo velocidade estando constante. Mesmo ele tendo velocidade. Eu falar, não, professor, mas ele está se movendo para cima. Então, a força tem que ser maior, mas é que está. Só o fato de estar se movendo não significa que está agindo força, né? Para estar agindo uma força resultante, tem que ter aceleração. Se tiver uma velocidade constante, não tem aceleração. Então, a força resultante é igual a zero. Certo? Essa é a ideia da primeira lei, né? Que você pode ou ficar parado, ou com velocidade constante, sem que esteja alguma força resultante agindo sobre você. Pode ter força agindo sobre você, mas elas estão se cancelando. Se elas se cancelam, você vai ficar com velocidade constante. Tudo bem? Bom, esse é o caso do elevador. Certo? Eu fiz o caso se ele estiver subindo, o caso descendo é totalmente análogo. Certo? É totalmente análogo. Vamos fazer o caso descendo aqui. Certo? Vamos fazer aqui. E descendo com velocidade constante aqui. Certo? Bom, descendo com velocidade constante não tem muito o que analisar. Certo? A normal fica igual ao peso, pelo menos justificativa dele estar subindo com velocidade constante, né? A resultante é nula, sempre quando o corpo estiver andando com velocidade constante, a resultante é nula. Então, como falei, no cabo de guerra aqui ninguém ganha, um é igual ao outro, certo? Agora, se ele estiver descendo com uma certa aceleração, né, como é que vai ficar a equação agora? Ó? Vai ficar a lei de Newton, né? A resultante do eixo Y, quais são as forças agindo no eixo Y? Normal, que vai deixar positiva, porque ela está no sentido positivo, menos a força peso, que eu vou botar negativo, porque ele está apontando no sentido negativo, vai ser igual a massa vezes a aceleração, e a aceleração agora eu vou colocar negativa, porque ela também está contrária ao sentido que eu tem positivo, certo? Então, vou obter que a normal agora vai ser o peso menos a massa de aceleração. Tudo bem? Nesse caso agora que ele está descendo, observe que a normal vai ser o peso menos alguma coisa. Vai ser o valor do peso tirando um pedaço dele. Ou seja, pode dizer que a normal é menor do que o peso. Certo? E nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o contrário. Né? Lembrando do cabo de guerra, só que agora quem está ganhando esse cabo de guerra? A força-peso. E essa força-peso que está ganhando o cabo de guerra está gerando uma aceleração para baixo. Certo? Então significa dizer que o peso é maior do que a força normal. Certo? Ou seja, se em vez do elevador subir, o elevador faz é descer, o que acontece? A força normal, no instante inicial, quando o elevador começa a descer, ela fica menor do que a força-peso. E aí, qual é a sensação que a gente tem? A sensação contrária. A gente se sente mais leve, certo? Então, na hora que o elevador começa a descer, você se sente um pouquinho mais leve. Por quê? Porque os seus pés deixam de pressionar o chão com a mesma força que ele normalmente pressiona, né? E isso vai acontecer a mesma coisa na balança, né? Se você entrar no elevador na balança, você vai ver que, por alguns segundos, a balança vai diminuir os seus valores. Certo? Alguns segundos não. Talvez não chegue nem a 1 segundo. Né? Em alguns instantes de tempo. Certo? Então, o que acontece? Está exatamente o contrário, né? Quando eu estou subindo no instante inicial, eu me sinto levemente mais pesado. Se tivesse uma balança, ela ia indicar um pouquinho mais de peso. Mas no elevador descendo é o contrário. Na hora que ele começa a descer, eu me sinto levemente mais leve, né? E se tivesse uma balança ali, ela ia medir um pouquinho menos, certo? Mas, sempre lembrando, o peso sempre é constante. O peso não mudou em momento algum, certo? O que muda ali na balança é a força normal, porque a balança, na verdade, ela mede a força normal, ela não mede a força peso, certo? Essa balança de que você sobe em cima dela, certo? E lembrando, né? Por que eu falo só no instante inicial? Porque depois o elevador ele não vai descer acelerado para baixo. Se ele descer acelerado para baixo, é como se você estivesse caindo. Então a gente simplesmente ia morrer toda vez que pegasse um elevador descendo. Ele só acelera um pouquinho, aí depois desce com velocidade constante. Certo? Então, ou seja, você sente essa leveza, mas depois vem para esse caso aqui. Certo? Até ele parar. Quando ele para um pouquinho, novamente tem uma aceleração para cima e acontece aqueles efeitos que a gente tinha visto. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar
lá no WhatsApp ou lá no Google Classroom. O importante que a gente tem que entender isso aqui é o seguinte, é que a normal é essa força que impede que um corpo entre dentro do outro, certo? E que o valor dela, para você saber, você tem que analisar cada situação. Analisamos aqui a situação do elevador, analisamos a situação de uma mesa, né? Depois, quando der mais tempo, hoje não vai dar mais tempo, mas depois, quando tiver tempo, a gente vai analisar o caso de um plano inclinado, né? Quando tiver um plano inclinado, um corpo aqui no plano inclinado, a gente vai ver que é normal, vai ter uma expressão diferente do que se esse corpo tivesse num plano, certo? Pode até acontecer de você precisar calcular normal numa superfície vertical, né? Você está fazendo aqui uma força, certo? Sobre um objeto, né? Fazendo uma força aqui sobre o objeto, uma superfície vertical, certo? Então, o que impede que esse objeto da superfície também é uma força normal, certo? Só que agora o normal está na vertical, ou na horizontal, certo? Então, você vai ter que analisar situação a situação para poder calcular quanto é a força normal, tudo bem? Uma coisa importante é que a normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, como eu falei, se a superfície for horizontal, o normal está para cima, perpendicular à superfície. Se a superfície for inclinada, a normal vai estar exatamente aqui, ó, na diagonal, perpendicular à direção da superfície. Se a superfície for vertical, a normal vai estar aqui, ó, na horizontal, perpendicular à superfície que está na vertical. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver mais algumas forças aqui, certo? Já vimos duas forças, a força peso e a força normal, certo? Agora nós vamos ver a força de deformação elástica, certo? A força elástica. Força elástica. Então, a força elástica, pessoal, como é que funciona um elástico? Né? Então, um elástico, uma mola. Vou pegar aqui o exemplo de uma mola. Certo? Ela vai ter duas situações. Qual? Primeiro, se você esticar esse elástico, ou essa mola, né? Eu estiquei. Estou aqui segurando, né? Estou aqui segurando com a minha mão. Finge que isso aqui é a minha mão. Você desenha direito. Finge que isso aqui é a minha mão segurando essa mola. Finge que isso aí é uma mão. O que é que eu vou sentir? Eu vou sentir, certo? Vou sentir essa mola puxando a minha mão para cá, né? Então, a força elástica que vai exercer, que a mola vai fazer na minha mão, é uma força nesse sentido, certo? Agora, se em vez de eu puxar para cá, eu empurrar ela, certo? O que eu vou ver? Eu vou ver que é a minha mão. Eu empurrei a mola, certo? É a minha mão que eu estou empurrando a mola. Estou assim empurrando a mola, certo? O que eu vou sentir agora? Eu vou sentir que a força elástica, ela vai empurrar minha mão no outro sentido contrário, certo? Então, a força elástica, como é que ela é? A gente diz o seguinte, que ela é uma força restauradora. Ela sempre tende a restaurar a posição de equilíbrio dela. Se você puxar ela, ela vai puxar para voltar para onde ela estava. Se você empurrar ela, ela vai te empurrar para voltar para onde ela estava. Certo? Ela é uma força restauradora. Tudo bem? Ela sempre tem esse sentido, né? De restaurar. Certo? E a intensidade dela, ela é proporcional ao quanto você deformou, certo? Então, essa deformaçãozinha aqui, a gente chama de X, tudo bem? A força vai ser tanto maior, né? A força elástica vai ser proporcional à deformação. Quanto maior for a deformação, maior essa força elástica, tudo bem? A gente costuma dizer o seguinte, que é proporcional, mas sempre que você pega uma mola, a gente adota o seguinte sentido. Esse ponto aqui é o ponto de zero deformação, certo? Se eu venho aqui para a direita, eu tenho deformações positivas. Se eu venho para a esquerda, eu tenho deformações negativas, certo? Nessa região, deformação positiva, nessa região, deformação negativa,
Tudo bem? Então, quando você comprime a mola, a gente considera que o X é negativo. Certo? Então, nesse caso, a força elástica é o seguinte. Quando o X for positivo, certo? Nessa região, observe que a minha força ela é contrário ao sentido que eu adotei. Então, a força passa a ser negativa. Certo? Quando o X for negativo, a minha força é o mesmo sentido que eu adotei. Então, a força passa a ser positiva. Para representar isso matematicamente, para descrever isso matematicamente, o que a gente faz? A gente diz que a força é proporcional a menos o valor de x. Porque quando o x for positivo, a força fica negativa. Se x for negativo, vai ficar o menos com menos, a força fica positiva. Tudo bem? E tem uma constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade vai depender da mola. Quanto mais dura é a mola, maior é essa constante K. Certo? Essa constante a gente chama de constante da mola. Constante da mola. Certo? E ela depende da mola. Se for uma mola bem dura, aquelas molas de carro, de amortecedor de carro, você vai ver que ela vai ter K bem alto, certo? Mas se for aquelas molazinhas de caneta, né? De caneta Bic, né? Que você aperta. Bic não, qualquer outro tipo de caneta, né? Pentel, enfim, qualquer dessas canetas, certo? Cis, né? Aquelas molinhas ali que você consegue esticar ou amolecer facinho, tem um K pequeno, tudo bem? Lembrando que, só para a gente lembrar que a unidade de K, a unidade de força é Newton, a unidade de X, que é um comprimento, é metro. Então, a unidade de K vai ser a unidade de força dividida pela unidade de metro, né? Porque quando eu multiplicar aqui, vou cancelar metro com metro para sobrar a unidade de força. Então, a unidade de K é Newton por metro. Tudo bem? Certo? Então, basicamente, isso é a força elástica. Certo? Vamos até fazer um exercício aqui para a gente entender. Certo? É um exercício da página, questão 7, certo? Da página 104. Ele diz o seguinte, o gráfico, vou desenhar um gráfico aqui para vocês, ele bota força contra o x, força em Newton, x em centímetro, certo? Aí ele vai desenhar aqui, ó. Vou botar só alguns pontos aqui. 4, aqui vai para 0,1, vamos botar aqui 16, vai no 0,4. 16 vai no 0,4. Bem? Então, assim, o gráfico a seguir relaciona a força exercida sobre um elástico e a correspondente deformação que este sofre sob a ação da força. Certo? Um bloquinho de madeira é perfurado com uma das extremidades desse elástico, que sofre uma deformação de 14 centímetros. Nessa situação, qual é o peso do bloquinho? Ele vai dizer o seguinte. Aqui, ele não explicou muito bem a questão, né? Olha o que foi que ele fez. Ele pendurou aqui no elástico, certo? Um bloco, tudo bem? E ele disse que quando pendurou o bloco nesse elástico, ele deformou aqui, esticou a mola naturalmente, 14 centímetros. 14 centímetros. Tudo bem? E aí quer saber qual é o peso desse bloco. Certo? Você fala, professor, o peso é massa vezes a gravidade? Exatamente, peso é massa vezes a gravidade. Mas como ele não deu a massa, não dá para a gente descobrir o peso dessa forma. Certo? Vamos entender aqui usando a força elástica. Certo? Então, aquilo que eu falei, a mola foi esticada. Se a mola foi esticada, a tendência da força é puxar o corpo para cima, para voltar ao equilíbrio, né? Ele falou, a força restauradora, que ele falou para você. Então, a força elástica, ela está para cima. Certo? E aquilo que eu falei para vocês também, sempre está agindo a força-peso, porque a Terra sempre está próxima. E ele diz que esse corpo está em equilíbrio. O que significa dizer que a minha força elástica aí
é igual a força-peso. Ou seja, aquela história da cabo de guerra, né? Força que um está fazendo para baixo é força que um está fazendo para cima e ele fica em equilíbrio. Tudo bem? Então, para eu calcular a força-peso, eu posso simplesmente calcular a força elástica, certo? Só falar uma coisa aqui, pessoal. Aqui ele colocou o F contra o X em módulo, tudo bem? Por isso que ficou essa reta. Né? Vamos lembrar, eu falei aqui para vocês que F é igual a menos kx, certo? Mas se eu pensar em módulo, certo? Ou seja, eu esqueço o sinal, eu posso pensar simplesmente o F como sendo kx, né? Se eu pensar em módulo de F, vai ser K vezes o módulo de deformação, tudo bem? Ou então ele pensou isso aqui como sendo, ele trocou o eixo aqui, também pode ser pensado dessa forma, certo? Mas vamos lá, ó. O que acontece? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular a força, a gente pode, se eu pegar esse gráfico aqui, tudo bem? Eu posso fazer o seguinte, para eu calcular a força elástica, vou calcular em módulo, né? Então o módulo fica só K vezes X. Eu preciso ter um K. Eu já tenho um X, né? Esse 14 centímetros é o X, só que eu preciso ter um K. Então primeiro eu vou calcular o K, posso pegar qualquer uma dessas duas forças aqui, certo? E aí eu posso fazer o seguinte, ó, que quando a força, dizer que quando a força for 0,1, o X é 4 centímetros. Certo? Então quando a força é 0,1, vai ser K vezes o 4 centímetros. Lembrando, no SI vou usar em metros, certo? Vai ficar 0,04 metros. Então, o meu K aqui, passo dividindo aí, né? Como eu tenho pouco espaço, eu já vou colocar a resposta. A resposta vai ser 0,1 dividido por 0,04, dá aqui, 2,5. 2,5 Newton por metro. Certo? Aí agora vem, calcula a força elástica, certo? Responsável pelo deslocamento de 14 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, força elástica, eu quero saber. Vai ser igual ao K, que eu descobri que é 2,5, vezes o deslocamento de 14 centímetros, que é 0,14, né? Transformando para metro. Então, a minha força elástica vai ser 2,0 vezes 0,14. Ou 2,0 não, 2,5. E aqui vai dar 0,35 newtons. Tudo bem? Que é igual, como a gente viu, a força-peso. Minha força-peso vai ser 0,35 newtons, que é o que ele pediu. Tudo bem? Vamos complementar ainda mais a questão, mas porque ele pensa o seguinte: e qual é a massa? Né? Qual é a massa desse corpo? Se a gente achou a força-peso, como é que a gente acha a massa agora? Basta dizer que o peso é massa vezes a gravidade. Então, o peso 0,35, massa que eu quero saber, a gravidade vai ser 10. Então, a massa vai ser 0,35 dividido por 10, minha massa está 0,035 quilos, certo? Isso aqui, se você transformar para grama, multiplico por 1.000, vai dar exatamente 35 gramas. Então, esse objeto que eu pendurei na mola aí tinha exatamente 35 gramas. Ok? Bom, pessoal, então foi o seguinte, já está dando mais ou menos 1 hora de aula, certo? Então, eu vou interromper a aula aqui, certo? Vimos, só para relembrar, o que foi que a gente viu na aula de hoje? Vimos a força-peso, força normal e força elástica, certo? Na verdade, só está faltando a gente ver a força de resistência do ar e a força de tensão, né, que é quando você faz sobre cordas, certo? E aí, próxima aula, a gente vai ver isso. A força de resistência do ar, a força de tensão e, a terceira lei de Newton. Tudo bem? Por onde fica por aqui. Qualquer dúvida pode falar no WhatsApp ou lá no Google Classroom, certo? Então, uma boa semana para vocês. Até a próxima semana. Opa, deixa eu interromper a gravação, porque eu esqueci de interromper.